Mais uma sexta-feira cheia de jogos para vocês e um final de semana que promete com o início de competições que a gente costuma acompanhar bastante. Então fica no vídeo que eu vou te contar tudo sobre o dia de ontem, quinta-feira, e o que tem de oportunidade para essa sexta. Não sai daí. Para fazer parte do nosso plano Elite, ele está em promoção até o último dia desse mês de agosto. Você, ao invés de pagar 197 por mês, você vai pagar 103 por mês, beleza? Então é uma grande oportunidade para ter listas, look, alavancagem, aulas exclusivas, revisões operacionais que a gente faz toda segunda noite ao vivo lá no nosso grupo, indicações, exclusivas que a gente faz no grupo para vocês. Então não perca a oportunidade de estar com a gente no plano Elite até o final do mês. Aproveite, o link está aqui na descrição ou aqui também no QR Code no cantinho da tela, você pode aproveitar, tá certo? Então vamos ver como é que foi a nossa quinta-feira. Galera, como eu sempre gosto de salientar, pode ser um pouco repetitivo aqui para vocês, o que a gente passa aqui no Além da Odd não é indicação, não é uma entrada pronta, não é para você pegar aqui, tanto que eu nem faço uma lista de jogos, porque eu sei que muita gente vai acabar pegando a entrada e vai fazer sem nem saber como fazer, tá? Então aqui eu comento um pouquinho sobre os jogos, o que aconteceu, qual é a assertividade aqui do nosso look, nas estratégias que a gente trabalha. Tô trazendo algumas estratégias Panther, para você deixar rolar até o final, tá certo? Então tem sim algumas entradas Panther, conforme a galera vem pedindo, e a assertividade ela é muito grande, mas isso não quer dizer que o green é certo, tá? O Luke, ele trabalha em cima de dados, ele tem uma base de dados muito grande, muito abrangente, as estratégias e filtros que a gente utiliza tem uma combinação que já vem nos ajudando há bastante tempo, tá? E a gente está compartilhando isso com você. O que eu compartilho aqui contigo, você pode ter em casa, basta ter o look, dentro do plano Elite, plano Pro, ou o look individual, caso você queira, é só aproveitar, e tudo isso que eu estou fazendo pode estar à disposição de vocês, tá? O look, além de ter esse filtro de jogos, ele ainda tem a ladder para você poder simular as suas entradas, calculadora, que faz as conversões ali de forma muito rápida, o Banca Pro, ainda tem ali os meus cenários que a gente está analisando, estudando e criando essa nova ferramenta. Então vale muito a pena, tá bom? Ontem, galera, nós fizemos indicação aqui, jogo do Mjalbi e Red Bull Salzburg para o under 4,5, tá? Acabou acontecendo, o jogo foi 0-1, lei 1-3 no jogo do Nordjylland, também acabou acontecendo. Lei 0-1, 0-2 do Midtjylland, também bateu. O Midtjylland ganhou de 2-0 em casa pela Conference League. 1-3, 0-1, 0-2 no Lech Poznan, 7-0, passou o trator para cima do Thun. 1-3 acabou batendo, mas o 0-1 acabou nos dando red, 0-2 foi green, mas o 0-1 lá no jogo do Trabzonspor contra o Ferencváros acabou levando um gol ali na metade do primeiro tempo e não buscou mais, nem Salah buscou, e agora vai ter que buscar fora de casa essa vitória a equipe do Trabzonspor. Então, das indicações, o 1-3 e o 0-2 acabaram batendo, mas o 0-1 deu um red aqui. Tá, Cristian, e aí, como é que eu faço, quando acontece 0-1? Você segura até o minuto 75, você vai ter 50% de red em cima da sua stake, você entrou no 0-1, mas você vai estar em green no 1-3, vai estar em green no 0-2, e aí esse green ele vai abater um pouquinho, mas sim, o seu red ele é um pouco mais comprometido. Quando a gente vê esse tipo de situação, nós não olhamos para o que muita gente diz, qual é a relação green-red, quantos greens eu preciso ter para matar esse red. Na realidade a gente fala sobre win rate, porque estratégias como essa, dentro desse filtro, nós temos uma assertividade de mais de 95%. Então, a cada 100 jogos, 95 eu vou acertar, certo? Então, é aí que vale a pena e é aí que a estratégia acaba funcionando, tá entendido? Então, essa relação de green-red, ela não cola muito aqui em estratégias quando a gente tem uma assertividade muito grande, tá bom?
Seguindo aqui, Lei Goleada Casa, o jogo do PAOK contra o Bran. Lei 0-1, 0-2 aqui no jogo do Vikingur contra o Borak Banja, né? O jogo estava 0-2 até os 60 minutos, 65 mais ou menos, e aí o Vikingur acabou marcando, tá? E livrando a gente aí desse head, ok? Aqui também acabou acontecendo o head no jogo do FC Twente contra o Karabakh, tá? Então mais um head de 50% no 0-1 e o 0-2 acabou batendo, né? Então duas situações aqui que a gente teve head. Lei Goleada Casa no jogo do Estrela Vermelha contra o Vitória Pilsen, tá? Então aqui também ficou no limite, provavelmente você teria que ter saído após o segundo gol do Estrela Vermelha, ok? Mas aqui o head é um pouco mais controlado. 0-1, 0-2 no Panathinaikos bateu, 0-1, 0-2 no Rangers bateu, 0-1, 0-2 e Lei Zebra no jogo do Braga também bateu. Over 2,5 no Shamrock acabou não batendo, né? Aconteceu 2 gols só, faltou um golzinho aí para acabar batendo aqui no jogo do Shamrock. 0-1, 0-2 no jogo da LDU e Mirassol. Aqui nessa situação, a gente acaba tendo um head neutro, né? um neutro, vamos dizer, né? Não existe head neutro, né? É um head muito pequeno que ele, o green que a gente vai ter no 0-2 no minuto 75, ele acaba quase que cobrindo o head do 0-1 nesse minuto também. Então a gente faz a saída das duas operações quando o jogo está 0-0, tá? Foi um jogo onde a LDU foi melhor de certa forma, mas também teve uns momentos de sufoco no Mirassol. O Mirassol acabou sendo eliminado nos pênaltis, tá? Mas fez um bom jogo, foi um jogo parelho aqui, né? Não teve tanta posse de bola, né? A gente vê que a LDU jogando em casa se impôs um pouquinho mais, mas a Mirassol, né? O Mirassol acabou fazendo um bom jogo, né? Podemos dizer assim. E lá no Athletic Clube contra o CRB, a indicação era um under 2,5 e também acabou batendo aqui, né? O jogo foi 0-2. Tá bom, pessoal? Então, que de todas as indicações, né? Quanto mais jogos a gente indica, mais provável, né, é o nosso head, né? Mais o head se aproxima. Então, isso demonstra um pouquinho também, né, como muitas vezes, né, o que eu digo aqui, menos é mais, né, fazer menos jogos, mais regrados, né, a gente acaba tendo uma melhor decisão, né, e acaba tendo um resultado também melhor, tá bom? Vamos lá então para sexta-feira, né, para o dia de hoje, vou te indicar aqui as melhores oportunidades e espero que sexta-feira seja um pouquinho melhor que a quinta. Bastante jogos hoje, tá? Como eu volto, né, a repetir, são indicações, né, para você analisar, para você ir para o mercado, para você levar para o jogo, tá? E escolher dentre essas as melhores oportunidades. Eu sei que das pessoas que estão aqui acompanhando o Além da Odd, a gente já começou a entender um pouquinho o público, né? É o pessoal que gosta de trabalhar um punter, né? O pessoal que gosta de ter uma estratégia um pouco mais posicionada, né? Para não precisar aí se movimentar muito no mercado. 1-3 no jogo do Vejle contra o Esbjerg, lá da segunda divisão da Dinamarca, ok? Prestar atenção aqui se vai ter mercado aberto ao vivo, tá bom? Sempre importante ver isso. BTTS, né? Um BTTS muito interessante no jogo do SJK contra o Lahti, tá? Pela Finlândia, mercado esperando gols e gols para os dois lados, um jogo equilibrado, bem parelho, tá? Então vale a pena ficar de olho aqui. Cristian, como que trabalha se ambas marcam? É lá no mercado de ambas marcam? Não, é lei 3-0 e lei 0-3, simultâneo, tá bom? É assim que eu trabalho. O ambas marcam, aqui no nosso canal do YouTube tem material sobre isso. 0-1, 0-2 no Zamalek contra o Al Ittihad do Egito, tá? Não confunda o Al Ittihad da Arábia Saudita, tá? É Zamalek do Egito contra o Al Ittihad do Egito, tá bom? Às 14 horas, lei 0-1, 0-2, uma boa odd aqui pro Zamalek. Esse jogo aqui é o jogo especial do dia, já vou falar um pouquinho mais sobre ele. BTTS também bem interessante lá na Holanda, Emmen contra o AZ Alkmaar. Acontece muito BTTS lá na Holanda, sempre tem boas odds para a gente trabalhar e ficar de olho, né? Caso a gente realmente tenha, né, aquele jogo lá e cá,
é uma boa oportunidade aqui para a gente trabalhar. Também BTTS no Dunkerque contra o Montpellier pela segunda divisão da França, tá? Então bem interessante também este jogo. Under 4,5 no Al-Qasidia contra o Al-Ittihad, aqui sim é da Arábia Saudita, tá? Al-Qasidia favorito, pode ser até, né, que dê um trabalho aqui para 0-1, 0-2, tá? Também, mas não entrou no nosso filtro, então eu não vou trazer para você, tá? Vou trazer um under 4,5, tá? No Al-Qasidia e Al-Ittihad, né? A tendência é que o jogo seja um pouco mais equilibrado do que o mercado tá esperando. 4 jogos para lei goleada aqui, tá? Chernomor, da Bulgária, Marseille, da França, estreando, né, o Olympique de Marseille. Bohemians contra o Derry City, temos um lei goleada, um under 4,5 e um under 2,5, tá? Então temos 3 operações nesse jogo do Bohemians contra o Derry City, lei goleada home, under 4,5 e under 2,5, tá? Então o mercado está esperando um jogo mais over, mas pelos dados que a gente tem, eu acredito que vai ser um jogo mais para under com poucos gols. Betis e Real Sociedad, lei goleada casa também aqui no Betis contra o Real Sociedad, acredito que vai ser um jogo bem equilibrado. E aqui, né, no Arsenal, né, uma odd bem esmagada do atual campeão inglês, para trabalhar lei zebra com o lei 0-1, 0-2, tá? Coventry City, que veio da Championship, estreando aí na Premier League, e o Arsenal abrindo a Premier League 26-27, tá? Acredito que vai ser um jogo interessante, né? Um jogo em que o Arsenal deve ser superior sim, tá? E acredito aqui que vamos ter gol do Arsenal e uma vitória, né? Ou pelo menos uma não vitória do Coventry City, tá bom? Bastante coisa, né, pessoal? Bastante coisa. Cuidado, gestão, sempre trabalhando, né, com esse pensamento, né, e levando para o live, né, não vai fazer todos esses jogos que eu estou indicando, né? Daqui a pouco tem um cara que trabalha o lei goleada, ele vai focar nos jogos lei goleada, tem um cara que trabalha o Panther, então foca mais no Panther, tá? Então, um pouquinho de cuidado aqui, tá bom? O jogo que eu vou chamar a atenção para vocês aqui é Sirius contra o Hacken, tá bom? Vamos lá, pessoal. Aqui, bem interessante esse jogo, tá? Ele equilibrou um pouquinho nas odds. Ontem, quando eu separei esse jogo, ele estava a 1,60, agora já está a 1,90. Então, né, tem alguma coisa aí que o mercado fez um ajuste. Olhando para os dados do Sirius, em 8 partidas foram 6 vitórias em casa, over 2,5 alto, BTTS alto, marcou primeiro na grande maioria, 2,88 de gols marcados, 1,38 sofrido, tá? O Hacken como visitante não tem, né, um bom número aqui de vitórias, foram só 38% de vitórias, mas é um time que costuma também marcar primeiro, então a gente tem que cuidar, uma média de gols marcados alta, mas tem sofrido, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, olha só. O Sirius, ele é o líder, tá? Em 17 jogos nessa temporada, ele só perdeu 1. Ele fez 47 gols e tomou 23, tem um saldo de gols 24, tá? O Hacken está em terceiro, tá? Não está mal, não. Tá? Então vai ser um jogo onde vai ter um equilíbrio. O Hacken perdeu um pouquinho mais e tem um saldo aqui positivo de 3, porque ele tem feito gols, mas também tem sofrido, tá? Claro que disparado, o Sirius e o Hammarby os times que mais têm marcado gols aqui, disparados inclusive, né? Um saldo de gols aqui 24, o Hammarby 25, tá? Mas o Hacken é uma equipe que tá ali na terceira posição. O Sirius vem com o time completo, com a base dos últimos 10 jogos, e o Hacken tem 2 desfalques, um meio-campista e o goleiro, tá? Então, temos aqui 2 desfalques no time do Hacken. Olhando para o mercado, né, no profit acumulado, olha só, nós temos, mesmo que esses dados aqui do 0 a 1 esteja com 5 ocorrências, tá? A gente vai trazer aqui para os últimos 10 jogos e você vai ver como vai mudar isso. Por quê?
Porque nos últimos 10 jogos, especialmente nessa temporada, o Sirius tem feito uma grande temporada. Então, olhando para os últimos 10, nós não temos nenhuma ocorrência de 0-1, de 0-2, de 0-3, de 1-3, tá? Olhando aqui para o Hacking, a gente tem 0-1, 0-2, acabou ocorrendo, mas o Sirius em casa tem feito grandes jogos, tá, pessoal? Então, é em cima disso que eu quero trabalhar. Olhando para o mercado, né, a gente vê que o over 2,5, o back favorito, over 1,5, over 0,5 HT, todos eles estão positivos, tá? Porque há uma tendência grande de o Sirius realmente fazer um bom jogo. E aí, olhando lá para o mercado, tá? Vamos olhar para o mercado e entender o que ele está esperando para este grande jogo. Bom, galera, ambas marcam sim na odd de 1,54, tá? O over 2,5 sim a 1,50, certo? Então o mercado espera gol para os dois lados. E olhando para o mercado, nós temos um 0-0 na odd 28,30, ou seja, expectativa de gols. A odd mais baixa nesse atual momento é o 2-1, tá? O que representa o que a gente está falando. E depois é o 1-1. Então, pessoal, o que a gente pode trabalhar nesse jogo? Ou melhor, o que a gente vai trabalhar, cara? Eu vou ser um pouco ousado nesse jogo, que eu acredito bastante no Sirius marcando um gol em casa. Eu vou trabalhar 0-1, 0-2, 0-3, tá bom? E vou trabalhar um pouquinho no 3-0. É tudo isso que eu vou fazer nesse jogo, porque a expectativa aqui ela é bem alta, tá? Eu acredito que nós vamos ter, aqui acontecendo 1-1, já paga todas as nossas entradas e é isso que a gente vai estar fazendo, ok? E eu vou estar trabalhando ao vivo esse jogo no nosso grupo de trabalho, né, no Teams, que vem substituindo o Discord provisoriamente, né, até que o Discord resolva, né, aí a situação atual. Então estamos trabalhando no Teams. Se você quer trabalhar com a gente, basta entrar lá no nosso grupo do Telegram Free, o link está aqui embaixo, e lá vai ter o link para você estar operando junto com a gente e também ao vivo no YouTube, tá bom? Bom, galera, então, bastante coisa, vocês viram, né, ficou um vídeo longo porque é bastante jogo e eu tenho uma expectativa, principalmente nesse jogo do Sirius contra o Hacking, que vai ser um jogo bem interessante. Pode ser que não seja, pode ser que no live a gente veja um jogo mais under, mais cadenciado, né? Mas o Sirius normalmente tem feito boas partidas e eu acredito bastante que nós vamos ter um jogo mais aberto, tá bom? Fica aí, o fim de semana tá cheio, você viu, Premier League tá começando, né? Nós vamos ter um sábado e um domingo cheio de opções, tá? Mas dessas a gente vai sempre tentar trazer as melhores e aqui no Além da Odd a gente vai compartilhar contigo. Como é de praxe, né? Como no sábado e no domingo nós temos jogos pela manhã, o Além da Odd vai ser à noite, tá? Então hoje mesmo, sexta-feira à noite, eu vou trazer para vocês aí as melhores oportunidades para o sábado e depois no sábado à noite para o domingo. Entendido? Então é isso aí, tamo junto, até hoje ainda, né? Mas no final do dia. É isso aí.